Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Nunes e a minha alegria é imensa. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo. 90% das pessoas que me privilegiam com a sua participação, que olham os meus vídeos, não se inscreveram ainda. É muito importante para mim e eu espero que faça muito sentido na tua vida. Dê um like, curta no sininho, porque vai fazer muita diferença na minha vida, e eu espero que este vídeo tão importante faça muito sentido na tua vida. Hoje, especialmente, vamos começar uma série de 4 capítulos sobre um tema muito importante para mim, e eu tenho certeza que será muito importante para você. Como pensar grande. E eu trago já, de antemão, nós vamos falar do meu livro, o meu primeiro livro. Como pensar grande. Lá atrás está passando o meu site, você pode adquirir. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser comprar o meu livro. Vai ser um privilégio. E este livro eu escrevi com o tema Como Pensar Grande. E nós vamos discorrer em 4 episódios como nós podemos ampliar a nossa consciência e pensar grande. Eu estou muito feliz que você está me privilegiando no meu canal, o canal do Thiago Nunes, o canal que vai trazer para você prosperidade, abundância, conhecimento, vai te deixar mais íntimo com Deus, vai te mostrar um ecossistema extremamente poderoso. E hoje, em 4 episódios, eu quero te ensinar como pensar grande. Quantas vezes você já se perguntou, olhou para alguém que conquistou grandes coisas, mas grandes coisas mesmo, na vida e pensou, será que essa pessoa ela tem sorte? Será que essa pessoa ela tem uma bênção especial que eu não tenho? Ou talvez você e eu já nos perguntamos os seguintes questionamentos. Por que alguns têm tanto e outros passam a vida inteira correndo atrás? Essas são perguntas recorrentes das nossas vidas. A verdade é que cada jornada ela é única. Ninguém vai repetir a mesma jornada. A jornada única é cheia de lutas e particularidades. Mas existe um princípio que é igual para todos nós. E é isso que eu falo no meu livro. E é isso que nós vamos discorrer nesses 4 episódios. Como pensar grande. Mas existe um princípio que é igual para todos. Nada acontece na sua vida até que você entenda que é grande. É uma frase minha, um presente de Deus na minha vida e eu quero te passar. Essa é a chave. Este é o poder. Enquanto você não entende que é grande, nada vai acontecer. E eu quero te provar que isso é real e compartilhar um pouco da minha história com você. A história que gerou o contexto principal deste livro. E o primeiro capítulo que eu escrevo no meu livro é o efeito azarão. Eu tinha tudo na ótica humana para dar errado. Eu fui adotado com apenas 3 semanas de vida. A mãe que me projetou para o mundo não tinha condições nenhuma. E ela tinha já 15 anos, já tinha um filho com 14. E ela me deu para uma família. Minha mãe, Iracema, que me adotou, enfrentou um câncer fulminante. Mas mesmo assim teve coragem de me acolher. Meu pai era um policial civil. Quando recebeu essa notícia, essa surpresa, que a minha mãe, sem o consultá-lo, adotou uma criança. Ele chega do trabalho e, de repente, havia um bebê em casa. E ele perguntou, como um bebê em casa? Pouco a pouco, depois, com apenas 2 anos de vida, eu perdi a minha mãe. Eu tive uma segunda rejeição muito difícil para uma criança. A primeira de alguém te doar, a segunda de te perder. Essa tragédia marcou profundamente
a nossa família. Meu pai mergulhou no alcoolismo e eu tive o privilégio da minha irmã, ainda criança, tomar essa responsabilidade de me cuidar. Ela teve muito cuidado comigo, muito cuidado. Nós fomos morar com um casal de avós e aí as coisas foram se discorrendo. Aos 6 anos eu descobri verdadeiramente que eu era adotado. Isso foi um baque na minha vida, um baque muito grande. Apesar de sempre o meu pai ter deixado algumas migalhas de conhecimento, e eu já pensava sobre isso. Mas foi um baque, um trauma enorme na minha vida. Eu me senti diferente, como se nada pertencesse a mim naquela família, mesmo que eu entendia que meu pai me amava muito. Passei a me enxergar como um azarão, alguém que ia dar errado na vida, alguém que não ia ter sucesso na vida, alguém que ia passar muitas dificuldades, alguém com poucas chances de vencer na vida. Essa sensação foi como uma âncora e eu me tornei muito rebelde. Enfrentei muitos problemas na escola, eu era muito levado, causei muitas dificuldades, muitas mesmo. Muitas vezes me vi chorando, sem acreditar em mim mesmo. Talvez você já tenha se sentido assim também. Pequeno demais. Desacreditado com o futuro. E praticante de derrotas. Mas eu quero te deixar hoje a chave que mudou a minha história. A chave que me trouxe a iluminação, este livro. Como pensar grande. Qual foi a virada de chave que eu tive para me tornar alguém tão capaz, tão com condições hoje de ser muito grande? Essa virada de chave foi muito importante. E como tudo começou? Como mudou a história da minha vida? Foram por duas coisas muito importantes. Primeiro, o esporte. E segundo, a fé. O futebol me levou para um outro estado e me afastou do ambiente. Eu estava preso, um ambiente familiar tóxico. Eu estava preso. Até que um dia eu tive um encontro, ou ele me encontrou, Cristo me encontrou, e me deu uma nova direção. Novos pensamentos. Me tirou da escuridão. Me mostrou que eu era especial. Que eu nasci para dar certo. Eu comecei a descobrir que, embora não fosse o melhor, eu poderia me tornar o melhor com muita dedicação e com as capacidades que eu descobri que eu tinha. E naquela época, com 19 anos, eu pensei que eu não tinha nada. Assim como os aviões precisam de um vento contrário para decolar, eu entendi que os ventos contrários da minha vida podiam me trazer voos muito altos. Mas o primeiro passo que eu tive foi um encontro com Cristo, numa fé verdadeira. E ele me mostrou que eu tinha nascido para dar certo. E aí eu comecei a ler compulsivamente. Estudei teologia, enfermagem e outras tantas faculdades importantes na vida. E comecei a perceber que eu tinha talento. Mas um talento que estava adormecido. Uma capacidade que estava adormecida. E essa capacidade eram as conexões com as pessoas. De olhar para dentro dos olhos dela e gerar confiança. Os olhos de tantas pessoas e gerar confiança. Era um talento que eu tinha. E tenho até hoje, mais aperfeiçoado. Isso me levou a me destacar profissionalmente e crescer financeiramente. E a construir uma nova trajetória. Mas o primeiro passo, relembrando, é: nada acontece na tua vida até que tu entenda que é grande. E você precisa perceber as capacidades que estão dentro de você. Que o mundo, que as percepções negativas e as crenças limitantes querem afogar. E nesse momento eu comecei a perceber a grandeza que estava dentro de mim e não fora de mim. Mas eu só precisava despertá-la. O pensar grande vem de um despertar interior. Você precisa saber que você não foi criado para dar errado. Você foi criado para dar certo. Depois disso, eu comecei a entender que essa grandeza estava dentro de mim. Estava afogado, escondido. E eu precisei buscar essa grandeza que é original de todos nós. E eu quero que você entenda isso hoje.
você também tem uma grandeza dentro de si. Dentro de si. Pensar grande não é apenas uma frase motivacional. E o que a palavra motivacional quer dizer? Motivo de ação. Você tem um motivo para agir. E essa ferramenta é muito poderosa quando você entende que é uma pessoa grande. Tudo começou na minha mente, tem uma frase muito poderosa do Napoleão Hill, e ele ensinava sobre autossugestão. E ele ensinava várias vezes o que nós precisamos repetir para acabar com a escassez de que está dentro de nós. Então imagina, eu perdi 2 mães, e a terceira me amava, que meu pai casou com ela. Não me ama, eu acho que até hoje. Então assim, mas eu não vivo de vitimismo. Eu vivo de grandeza que está dentro de mim. A minha mente começou a agir a meu favor quando eu entendi a grandeza que estava dentro de mim. Isso significa que você e eu somos fabricantes de nós mesmos. Cada pensamento é como uma semente plantada num solo da sua mente muito fértil. E você precisa plantar umas sementes positivas, sementes poderosas, para que você consiga colher sementes sem medo. E hoje eu não tenho medo, porque o meu pensamento é grande, eu planto as sementes certas. Se você plantar fé, grandeza, vai colher abundância. Eu gosto muito de um texto de princípios milenares cristãos, que eles nunca saíram de voga. Ele diz o seguinte, lá em João 10:10. Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e não uma simples vida. Eu escrevo isso no meu livro. Ele veio para nos dar uma vida com abundância. Não uma vida com escassez, não uma vida sem propósito, não uma vida sem espiritualidade, mas uma vida conectada com o Criador. Mas para isso você precisa entender que você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. E eu quero usar alguns exemplos que sempre me inspiraram quando eu comecei a estudar e ler. Lembra de Steve Jobs? Ele foi expulso da empresa que ele criou, a Apple, em 1985, mas voltou para transformá-la no gigante que conhecemos hoje. Porque ele entendeu a grandeza que estava dentro dele. O Walt Disney faliu antes de fundar um império que encanta gerações. E o que eles tinham em comum comigo e você? Mesmo diante do fracasso, continuaram pensando grande. Quem pensa grande pode passar qualquer tipo de fracasso, mas vai suportar e vai ampliar a sua consciência até chegar à sua vitória. Porque a vitória está dentro de ti, não está fora, não está no externo, está no interno. É isso que eu explico no meu livro. E é muito importante nós observarmos esses ícones mundiais. Todos nós temos história de superação. Todos temos um poder interior, esperando para ser ativado. E eu quero te perguntar para você que está me vendo nesse momento, qual é o poder que está dentro de ti que precisa ser ativado? Pessoas comuns podem gerar resultados extraordinários, como eu tenho resultados extraordinários. Nessa série Como Pensar Grande, eu vou te mostrar todos os obstáculos que eu passei. E hoje eu sou muito grande. Pode ser que muito grande ainda de números? Não. Mas de ações poderosas, contínuas, sim. Os obstáculos do gigante. Mas é preciso falar também das barreiras. Eu tinha muito medo. O medo parece um gigante, muitas vezes. Mas quando você encara de perto, ele começa a diminuir como uma sombra. Então você precisa encarar os medos da sua vida. Eu sempre encarei os medos da minha vida. Autocrítica exagerada. Porque essas autocríticas vieram de construções, de crenças limitantes que pessoas incluíram nas nossas mentes. Isso não estava dentro de nós quando nós nascemos. Isso não estava. Mas elas foram se materializando em todo o nosso sistema cognitivo. Nós precisamos tirar isso de nós. A terceira situação que eu sempre falo e eu falo no meu livro, comparações roubam a nossa energia. Hoje todo mundo quer se comparar a todo mundo. Deixa disso. No meu livro Pense Grande, eu falo, deixa as comparações de lado, porque ninguém é igual a ninguém. Esses são inimigos ferozes.
Eles não podem vencer as nossas vidas. Só quando nós deixamos eles vencerem. Quando você entende que é gigante, quando você entende que é grande, você não permite que esses inimigos vençam. Você dá um basta para eles. O ato de pensar grande. Pensar grande é um ato de resistência a tudo e a todos que estão em nossa volta, que têm essas tendências negativas. É dizer não para a mediocridade, para o conformismo e para o vitimismo. Hoje, como tem gente conformada com a vida miserável que está vivendo, com o vitimismo, contando as mesmas histórias do passado. Eu abri este vídeo contando um pouquinho, mas a minha história já passou. O importante é o que eu faço daqui para lá. Pensar grande é acreditar que as derrotas elas só são uma escola, elas não são contínuas. Que cada fracasso que eu e você passamos é um combustível para que você se torne cada vez maior, cada vez mais confiante. Pensar grande é viver com um propósito, acordar todos os dias com a certeza que você nasceu para muito mais. Muitas vezes eu me assusto em conversar com pessoas que querem ficar no mesmo estado, estagnados, sem saber as capacidades que existem dentro de cada um de vocês. É gigante. Nós somos o único ser criados por Deus com tantas capacidades evolutivas. Eu quero te propor um exercício que eu fiz muitas vezes. Eu escrevia no papel, eu me olhava no espelho e declarava vitória. Eu escrevia no papel todas as minhas qualidades. Escreva no papel as suas qualidades. Olhe para os seus próprios olhos e declare: eu sou grande. Eu nasci para vencer. Eu nasci com todas as faculdades importantes, cognitivas, espirituais, físicas para vencer. Esse exercício eu fiz e faço muitas vezes, diariamente, reprogramando a minha mente. Ele desperta o gigante que está dentro de você. Você é um gigante. E por que ele está tão adormecido? Porque você se permitiu se adormecer. Eu estou falando dos 3 primeiros capítulos do meu livro. Eu espero, sim, que você entenda que é grande. Eu sempre fui dotado até os 19 anos como um azarão, que nada ia dar certo, que tudo ia dar errado. Mas o Todo-Poderoso me criou para grandes coisas. O arquiteto do universo, ele me arquitetou para dar certo. A grandeza está dentro de nós. Mas nós precisamos tirar essa identidade que está fundada nas percepções de derrota, nas percepções de angústia, nas percepções que as coisas vão continuar a dar errado. Você não pode pensar, por que o fulano deu certo? Ele deu certo porque o primeiro passo que ele teve é: eu sou grande. E eu quero te incentivar a pensar grande, a pensar fora da pequeneza que muitas vezes implantaram nas nossas mentes. Está na hora, nessa série de como pensar grande, você se despertar. Você não nasceu para ser pequeno, você nasceu para ser grande. Nos próximos episódios eu vou falar sobre mais como eu pensei grande, como eu agi grande. E hoje eu tenho muito, mas muito orgulho daquilo que eu me tornei, porque estava dentro de mim toda a grandeza. Eu espero que você continue comigo nesses 4 episódios. Como pensar grande, como agir grande, como ter percepções grandes, como plantar sementes que vão frutificar grandes frutos na sua vida. Eu espero que você tenha paz e pensamento grande. Aqui embaixo estará o link do meu livro, Como Pensar Grande, de Thiago Nunes. Pense grande. Aqui eu conto a minha história, aqui eu conto as ferramentas que eu usei. Aqui eu pincelo muitas, mas muitas narrativas positivas para que você se torne aquilo que nasceu para ser. Não permita ser pequeno. Se dentro de você, você é muito grande. Paz e pensamento grande. E eu te espero no episódio 2. Pense grande.